Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Nós estamos aqui no nosso devocional diário. Hoje, nós ainda estamos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Esse começo do livro dos Reis tem capítulos muito densos, de 40, 50, 66 versículos. Então, eu estou indo um pouco mais devagar. Em vez de eu extrair uma única lição e deixar as outras de lado, eu também vou compartilhar essas outras lições, todas as lições que partilho aqui. Eu não vou elencar uma lição mais impactante como eu fiz no primeiro livro, mas eu vou compartilhar aqui todas as lições que forem surgindo nessa leitura, desse estudo, desse primeiro livro dos Reis. Então, aqui nesse devocional, eu te encorajo a ler o capítulo, então eu já é o capítulo 3, e aí você vai ver, você de repente vai extrair lições naturais ali, mas às vezes você vai ficar com dúvida. Eu li e parece que não acrescentou nada na minha vida. Então, esse momento, você assiste o vídeo e você vai poder ver como que eu li esse capítulo, como que surgiram lições para mim, lições práticas que eu tenho aplicado no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer dos meses aí. E aí você contrasta com aquilo que você leu, ou se você não conseguiu extrair nenhuma lição, você vai vendo como isso é feito e você vai treinando também. Daqui a pouco você vai estar extraindo suas próprias lições. Então, agora Salomão virou rei, já estabeleceu o seu trono, capítulo 1, 2. No capítulo 3, nós estabelecemos aqui três relacionamentos que estão direcionando as nossas lições. Primeiro, Salomão com o seu pai. Foi a lição de ontem, do outro vídeo aqui. Eu vou deixar aqui no card para você ver. Então, como como Salomão se relacionou com Davi, isso a gente extrai uma lição dali, e isso impactou como Salomão se relacionou com Deus, que é a lição de hoje. E essa forma que Salomão se relacionou com Deus vai impactar na forma que ele vai se relacionar com o povo, que vai ser a lição de amanhã. Então, aqui a gente chega agora no cerne desse capítulo. Salomão, um personagem emblemático, que é um personagem assim, que extrapola o judaísmo, que extrapola o cristianismo. É um personagem amplo aí, tem muito misticismo em torno de Salomão, o mago, ou sei lá o quê, enfim, né? Por causa, talvez, exatamente desse exemplo, desse evento que nós vamos estudar aqui hoje, que é, Salomão vai até Gibeon, o templo, o tabernáculo de Moisés, que não tinha arca, a gente aprendeu isso no outro vídeo, e ali ele sacrifica 1000 holocaustos. Quando ele sacrifica 1000 holocaustos, naquela noite Deus aparece para ele em sonhos e pergunta para ele: pede o que desejares e eu te darei. Então Salomão responde, do capítulo 6, versículo 6 até o 9, ele vai discorrendo ali, né? Obrigado pelo que o Senhor fez com Davi, obrigado porque o Senhor foi comigo também e tal. Aí ele fala: olha, sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar este tão grande povo? E aí no 10, o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. E ele fala: olha, porque você não pediu vida longa, porque você não pediu riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediu discernimento para ouvir e julgar com justiça, eu farei o que você pediu. E eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com a inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pediste, o que não pleiteaste, riqueza e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. Então, a gente se depara com essa situação onde Deus aparece para Salomão e pergunta: pede o que quiseres, o que você quer? E Salomão pede então sabedoria, né? A gente fala assim: se Deus aparecesse para você, o que você ia pedir? E aí fala: não, vou seguir o exemplo de Salomão, vou pedir sabedoria. Não, Salomão está pedindo sabedoria para o governo, é específico, porque ele era rei. Tá? A sabedoria fazia sentido para ele, uma sabedoria para governar. Se você não tiver como manifestar o que você pede, nem faz sentido você pedir. Por exemplo, se você pedir a Deus um dom de cura, você pediu um dom de cura, e você não curou, você nunca impôs as mãos para ninguém ser curado, como você vai saber se você tem ou não o dom? Então, esse primeiro momento aqui, a primeira lição é: a vida não é um conto de fadas. Como assim? É porque a gente aprendeu a fazer esse tipo de comparação. A cultura pop, né, Hollywood nos ensinou da seguinte forma: se chega alguém te oferecendo algo,
Quando ele te der o que você pediu, é instantâneo. Ah, eu quero ir no baile, eu quero ir. Aí a varinha de condão toca, aí o vestido aparece. Não é sobre aparecer 15 dias antes e falar, eu quero ir no baile. Ah, tudo bem, então você vai no baile. E aí ela só some. E aí agora você tem 15 dias para construir o seu vestido. Não é assim. Nunca é assim. É sempre sobre algo instantâneo. Mas aqui, Salomão está com um sonho. Ele está sonhando. Então ele sonhou. Aí Deus falou, pede o que queres. Aí ele falou, eu quero isso, isso. Aí Deus falou, tá bom, te dei. Aí ele acordou. Aí você acha que ele sentiu na pele agora mais sabedoria? Você acha que a sabedoria foi instantânea? Que apareceu uma luz, ele andava com ele uma luz, tinha uma lâmpada ali para ele perguntar a Deus, tinha uma varinha. Você acha que tinha alguma coisa nesse sentido? Ele simplesmente sonhou. E agora ele teve que construir a sua sabedoria. Claro que o Espírito agia nele. Deus colocou essa sabedoria nele, mas ele tinha que externalizar essa sabedoria. Provavelmente ele teve que aprender a lidar com essa sabedoria. Essa riqueza que Deus o deu, não apareceu instantaneamente lá na sua casa, lá no lugar onde ele guardava a sua riqueza. Ele teve que construir no seu relacionamento. Usando a sua sabedoria, ele ia até um rei, combinava algo, aí o rei trazia algo para ele. Como ele solucionava problema, pessoas davam presente para ele. Então foi construindo. Então se ele acorda do sonho e fala assim, tá bom, agora eu sou sábio, cadê? Eu quero ver essa sabedoria. Talvez ele desistisse, porque ele não acreditava, talvez não viesse a acreditar que de fato o que ele viu foi algo de valor. Talvez isso foi só um sonho. Observe, foi um sonho. Quantos de nós não recebemos algo da parte de Deus, não recebemos até promessas de pessoas mesmo, e a gente não manifesta isso porque a gente não acredita, porque a gente espera algo muito miraculoso, algo muito sobrenatural, algo assim, meu Deus, do tipo Hollywood mesmo. Então essa imagem, essa ideia que foi criada em nós, muito nos atrapalha nesse sentido. Então aqui Deus apareceu em sonho. Agora ele tinha que acreditar, ele tinha que ter fé que o sonho que ele teve de fato ia resultar em algo e tinha que manifestar. E a gente vai ver isso acontecendo na próxima lição, logo no capítulo 3 ainda já tem manifestando essa sabedoria, mas ele tem que ir cultivando isso, ele tem que ir desenvolvendo. Isso acontece com os nossos dons, isso acontece com o nosso relacionamento com o Espírito. Paulo fala a Timóteo, você tem que desenvolver esse dom. Você tem que ir sendo sensível e alinhando, testando, para você conseguir de fato perceber e assegurar aquilo que foi te dado. Agora, a segunda lição é que para a gente que já viu a concretização do plano de salvação, Cristo já se manifestou em carne e já manifestou o seu reino, a gente é privilegiado, está melhor do que foi para Salomão. Salomão precisou que Deus se manifestasse a ele. Hoje Cristo já se manifestou e ele já liberou para a gente a palavra que Deus liberou para Salomão em sonho. Quando a gente lê Mateus capítulo 21, versículo 22, o que a gente tem é: tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Imagine que Salomão não creu, não tenha crido. Hoje está difícil conjugar, né? Imagine que Salomão tenha tido dificuldades em crer naquele sonho. E ele não relata para ninguém, acorda e fala, beleza, foi da minha cabeça. Se ele não tivesse crido, ele não teria manifestado a sua sabedoria, ele não teria sido rico, ele não teria sido o que foi de fato. Então, se você agora, você não precisa esperar que Deus apareça, porque o Filho já encarnou, o Filho já se manifestou. E ele já liberou essa palavra para você. Se você pedir em oração, não precisa esperar que Deus apareça para te perguntar, ele já fez isso. Se você pedir em oração, agora, se você crer, Salomão também creu. O fato de Deus aparecer em sonho não isentou Salomão de crer. Não foi algo extraordinário, sobrenatural, simplesmente uma conversa, sabe-se lá como isso se deu no seu sonho. Se ele viu uma figura de Deus, se foi só palavras, se foi só algo que comunicou na sua alma, no seu espírito, na sua mente, foi um sonho. Então, agora, se você pedir em oração, você precisa crer, assim como Salomão crê. Se você crer, você vai receber. Tem outras, Jesus fala algumas vezes, fala em outras palavras, em outras passagens,
sobre a gente pedir, insistir que está disponível, se a gente pedir em nome de Jesus. Então, esse pedido, essa pergunta que foi feita a Salomão, pede o que queres, para a gente já está disponível. A gente pode, em oração, simplesmente apresentar a Deus o que a gente quer, porque Ele já fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? Agora, quando a gente... Aqui tem um detalhe também. Primeiro que a gente tem dificuldade de crer, porque quando a gente pede, a gente gostaria que acontecesse como nos contos de fada, que aparecesse uma fadinha, que aparecesse uma luz, que aparecesse alguma coisa, e aí quando a gente fala, é que eu quero um carro, e o carro aparecesse simplesmente na nossa garagem, e aí você lembra que não tem garagem, você fala assim, não, na verdade eu quero uma casa primeiro e depois a garagem, e que a gente fosse teletransportado para lá, como nesses filmes futuristas. E não é assim que funciona. Se você receber uma palavra de Deus que você vai ter o seu carro, você simplesmente tem que trabalhar, continuar trabalhando, moldar ali, desenvolver o seu estudo, se não tiver, pleitear dentro da sua empresa cargos que vão te dar a condição de ter aquele carro. E aí o que Deus está falando é que Ele vai ir contigo, Ele vai construindo contigo, vai abrindo o caminho, e não simplesmente vai fazer de uma forma que quebre as suas próprias leis que Ele estabeleceu. Existem casos? Existem, mas é muito raro. Eu, por exemplo, não conheço nenhum relato de alguém que pediu um carro e o carro apareceu instantaneamente na sua garagem. Tem sim situações onde pessoas doam o carro. Ligam, ele orou, aí alguém liga, oh, Deus mandou te dar um carro, e aí chega o carro lá na porta, ele dá chave. Isso sim. Agora que fez aparecer um carro, Deus criou um chassi e aí fez tudo lá no Detran aparecer. Isso eu nunca vi. Então, não que Ele não possa fazer, mas é melhor a gente se apegar, até para ter uma fé firme, se apegar nesses processos que Ele próprio já estabeleceu. E o que Ele vai fazer é estar conosco e às vezes acelerar esse processo, intensificar e nos dar força e condição e sabedoria para que a gente trace o caminho honesto, justo, mas para que a gente alcance, Ele garante que nós iremos alcançar. E aí quando a gente fala sobre pedir, sobre desejo, sobre apresentar isso em oração, não tem como a gente não citar Tiago capítulo 4. Para quem conhece um pouco de Bíblia, é clichê, mas é inevitável. A gente tem que passar por ele. Por quê? Porque aqui tem o famoso versículo, o versículo 3, que fala, pedis e não recebeis, porque pedi mal. Então vamos fazer uma exposição rápida aqui sobre esse trecho de Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam em vossa carne. Ou seja, nossa carne ela tem uma inclinação a pedir algo, tem a desejos. E a gente tenta satisfazer esses desejos. Quando a gente tenta satisfazer esse desejo da nossa carne, eventualmente a gente vai entrar em confronto com alguém que também tem um desejo parecido com nós, que está disputando a mesma coisa. Ele fala, cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis ter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Completa lá, dessa guerra. Por quê? Porque você está cobiçando, às vezes, algo que é de alguém, aí ele, para defender o que é dele, vocês entram em guerra, vocês entram em luta, você inveja e por isso você deseja mal, você fica torcendo para que algo aconteça, você cria situações para atrapalhar a vida do outro, e isso vai fazendo guerras, divisões entre vocês. Por quê? Porque vocês estão militando, estão atendendo os prazeres que militam na vossa carne. O que ele está dizendo aqui? A carne, nesse sentido, é a inclinação humana aos prazeres deste mundo, que se manifestam nos nossos sentidos naturais, os 5 sentidos. Então, e aí aspectos hoje a gente já conhece com neurociência, os hormônios que aparecem ali, a dopamina, enfim, essas coisas aí, a gente está tentando dar vazão a isso, esse impulso material da nossa carne. É disso que ele está falando, que gera uma inclinação ao pecado em geral. Bom, então ele fala, nada tens porque não pedis. Nessa nossa busca, a gente simplesmente vai atrás sem pedir. Eu tenho um desejo desenfreado por bens materiais. Então, eu simplesmente vou atrás, trabalho muito, de manhã, de tarde, de noite, 3 turnos, e vou... Agora, estou no Uber, estou no iFood, estou não sei o que, e vou fazendo, e... Por quê? Porque você está ali atrás de satisfazer os seus desejos, porque você ter ali, de repente, um bem que tem um valor alto,
vai te dar uma satisfação, vai te dar uma sensação de prazer, de paz, de calma. Então você está tentando satisfazer os seus prazeres ali. E você vai buscar sem pedir. Aí alguém pode, nesse momento, interromper e falar, não, mas eu peço. Aí ele fala, então, vocês pedem, mas não recebem. Está no mesmo lugar daqueles que nem pedem, já vai direto na força do braço. Por quê? Porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Ele ainda está tocando no ponto que ele falou no 1. Você ainda está nesse contexto. A sua carne está aí e você vai tentando dar vazão aos seus desejos da sua carne. E aí aqui é fundamental, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Então, aqui chega um ponto crucial. Por quê? Porque nesse contexto, ele fala que quando você dá vazão aos desejos da sua carne, aos prazeres da sua carne, o que você está estabelecendo é uma amizade com o mundo. Porque esse princípio é um princípio do mundo. Então, se você está pedindo para os seus próprios deleites, se você nem mesmo está pedindo e já está saindo desenfreado atrás para buscar, o que você está fazendo é estabelecendo uma amizade com o mundo. E quando você estabelece uma amizade com o mundo, automaticamente você torna-se inimigo de Deus. Por que o Espírito tem ciúme? Porque o Espírito gostaria que você desejasse, guiasse a sua vida a partir da orientação dele. Porque o Espírito, Jesus, ele vai para deixar um guia para a gente. Um consolador, um orientador, alguém que vai nos orientar, nos guiar. Então, um conselheiro, um outro conselheiro. Então, ele gostaria de ser esse conselheiro, para dizer para a gente aonde a gente deve focar a nossa energia, aonde a gente deve fixar os nossos olhos, aonde a gente deve colocar o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa busca. Ele gostaria de ser esse conselheiro para nós, mas a gente deixa que os prazeres da carne seja esse conselheiro, seja essa fonte, seja essa origem. Então isso gera ciúmes nele. E aí ele fala, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque nesse processo de você buscar o que você quer, você acaba sendo soberbo. Agora, quando você dá lugar aos conselhos do Espírito Santo, isso só é possível se você for humilde. Porque a soberba impede que o Espírito age em você, mas a humildade deixa que ele te guie. Porque às vezes você quer muito algo que vai satisfazer um desejo da sua carne. Só que o Espírito Santo te orienta, não é isso, é aquilo. Aí você precisa de humildade para abrir mão daquilo que a sua carne projetou inicialmente, para se sujeitar a ele e falar assim, tudo bem, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou desejar. Então ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Dá graça é ir junto. Ele está junto com você. Se você se humilha para ouvir o que ele quer, ele próprio vai. Agora, ele te deu o querer, ele também vai te dar o realizar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí aqui, ele mostra o que está por trás. Deus está intencionando colocar no seu coração, gerar um alinhamento com os desejos dele, para que ele possa realizar, e o diabo agora, ele também está operando. Como? Ele aparece para você num sonho, num terror, qualquer coisa. Não, ele opera no sistema. Nas pessoas que estão à sua volta, que já estão totalmente entregues, que não têm temor de Deus. Agora, nas mídias em geral, nas novelas, nos filmes, na tecnologia de uma certa forma, no sistema, nos lugares que você vai, nas ideologias. Então, ele domina tudo isso. E quando você não resiste a ele, eu quero ver uma série. E a série tem a série tem uma série de filosofias, de ideologias. E você fala assim, não, mas é porque é legal, porque o personagem é bacana. Aí você cria uma identidade com o personagem, mas o personagem às vezes tem uma prática que não concorda com o que Deus quer para você.
Aí você fala, não, no começo eu só estou gostando dela. Aí às vezes é uma série que tem não sei quantas temporadas e você fica anos em contato com aquilo quando você vê se está sendo modelado. A gente já falou aqui sobre modelar, inclusive foi na lição anterior, né? Como você precisa de alguém para modelar para você. O seu relacionamento com Deus, ele surge do modelo de alguém da terra que modelou para você. Porque você não vê a Deus. Então você precisa se relacionar com ele com aquilo que é material. Então, ele contamina tudo que está à nossa volta, o sistema, o mundo jaz no maligno, e ele vai nos propondo coisas diariamente. Então o que nós precisamos disso? Nós precisamos resistir ao diabo, sujeitar a Deus, mas também resistir ao diabo, porque você às vezes se sujeita a Deus, fala assim, o Senhor quer que eu faça isso, mas aí o diabo, ele tem alguma proposta numa novela, num filme, numa música, num estilo de vida, numa ideologia, em qualquer coisa, e aí você fala assim, tudo bem, aí você modela, ajusta aquilo que Deus estava te propondo. Então você precisa se sujeitar a Deus, mas também precisa resistir ao diabo para ele fugir de você. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí aqui é o segredo. Quando você se achega a Deus, Salomão, ele se achegou a Deus, se apresentou a Deus, ele apresentou 1000 holocaustos a Deus. E aí Deus se achegou a ele. Eu já dei uma lição aqui, lá quando o filho de Davi morreu, ele orou, jejuou por 7 dias. E depois ele aceitou bem, porque aqueles 7 dias, aquela oração fez com que ele se alinhasse ao que Deus queria para ele, para aquele momento. Então, quando você se achega a Deus, ele vai se achegar a você. Depois que você se achegar a ele, você vai purificar suas mãos, você vai limpar seu coração, você vai se quebrantar, se humilhar, chorar, você vai se converter. E aí você vai de fato se humilhar. A humilhação não é no simples ato de falar, vou orar hoje, vou me humilhar diante de Deus. A humilhação é um processo contínuo, que é uma consequência da purificação de mãos, da limpeza do coração, do quebrantamento, da aflição, da conversão. Tudo isso resulta na humilhação diante de Deus. Então, você não vai instantaneamente agora acessar o que Deus quer para você. Você precisa fazer isso de forma disciplinar. Porque Salomão, ele alinhou o que Deus queria. Observa que o povo, quando escolhe Saul, Deus fala, eles não estão rejeitando você, Samuel, ele está rejeitando a mim, porque Deus era quem estava cuidando do povo. Então, quando o rei se estabelece, a função do rei é cuidar do povo, proteger do povo. E aí Salomão fala assim, Deus, eu quero cuidar do povo, eu quero proteger o povo. Ou seja, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero fazer a vontade do Senhor, no fim das contas, que era o que o Senhor imaginava para um rei. Então, quando ele se humilhou diante de Deus, Deus o exaltou. Aí, aqui, a gente precisa ter ênfase nisso aqui, se achegar a Deus. E eu quero te dar algumas formas de você se achegar a Deus. Primeiro, oração. Você precisa se achegar a Deus em oração. Os seus pedidos, os seus primeiros pedidos, eles podem ser da carne mesmo, aleatório, mas se você insistir, daqui a pouco seus pedidos eles vão mudar e vão começar a se alinhar a Deus. Então, jejum, você precisa jejuar. Oração, jejum, leitura da palavra, você precisa ler a Bíblia. Ali tem muitas instruções sobre como você pedir, sobre como se achegar a Deus. Você precisa contemplação, meditação, você precisa criar um ambiente de silêncio para que Deus fale a você. Você precisa valorizar o que Deus já fez em você. Isso tudo é dentro do aspecto da contemplação. Davi fazia isso e foi um homem segundo o coração de Deus. Leia o Salmo 27, você vai ver. Você precisa também louvar a Deus. O que é louvar? É atribuir a Deus algo que o engrandeça, algo que você tem como valioso, como algo que foi espetacular, que foi grandioso, atribua a Deus. Isso é louvar a Deus. Davi também fazia isso. Nós temos aqui, no capítulo 22 do segundo livro, nós temos uma lição sobre isso também. Então você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia, contemplar,
meditar, você precisa louvar. Tudo isso, esse louvor pode ser com música, pode ser simplesmente em palavra. Tudo isso vai compor um ambiente de se achegar a Deus, de humilhação. Com isso você vai começar a resistir ao diabo. Você vai começar a abrir mão do que ele está te propondo, de atender os seus prazeres da carne. E você vai começar agora a dar vazão ao Espírito. Você vai deixar com que ele te guie, você vai se humilhar diante dele, vai deixar de ser soberbo, vai resistir ao diabo, e aí você vai se achegar a Deus. Nesse processo de se achegar a Deus, ele vai se achegar a você. Quando ele se achegar a você, você vai saber exatamente o que ele quer. E aí quando você souber exatamente o que ele quer, você vai pedir, porque tem que pedir. Olha, vocês não recebem porque não pedem, então tem que pedir. Mesmo que você saiba que ele sabe que você quer, você vai ter que pedir. Aí quando você pedir, acabou. Aí a gente vai viver o que a gente leu em Mateus 21, 22. Porque a essa altura, você já vai estar cheio de fé. Você já vai ter exercido a sua fé, a sua sensibilidade espiritual. E aí, quando você pedir, você já vai ter a crença atrelada, você já vai ter o achegar de Deus, a aprovação de Deus. Aí é inevitável. Aí você vai receber tudo aquilo que você colocar diante de Deus. Então, essa é uma lição poderosa, uma lição mais longa, aqui estendida, mas que você não pode abrir mão disso, você precisa disso, você precisa meditar sobre o que nós conversamos aqui hoje, para que você comece a receber da parte de Deus coisas extraordinárias, que você comece a ver Deus realizando os seus desejos. Tenha um excelente dia, no mais agora é só praticar. Até o próximo vídeo.